Recentemente lançamos esse vídeo. Hoje voltamos para mais 10 personagens que marcaram a série, cada um com sua razão para desaparecer. Se você gosta desse tipo de vídeo, o melhor jeito de ajudar o canal é se inscrevendo. 10. Uther Zorker, o estudante que nunca voltou do passeio. Dublado por Russi Taylor. Primeira aparição, quinta temporada. Existe um tipo específico de personagem nos Simpsons que parece simples na superfície, mas esconde uma complexidade perturbadora por baixo. Uther Zorker é um deles. O estudante de intercâmbio alemão da escola elementar de Springfield era gorducho, simpático e absolutamente obcecado com doces e guloseimas de todo tipo. Uma piada fácil? Sim. Mas Uther funcionava porque a série sempre encontrou maneiras de subverter essa piada, transformando-o em algo mais. O problema é que Uther está desaparecido. Tudo começa na sexta temporada, no episódio The PTA Disbands, quando as crianças da escola elementar vão a um passeio de campo e a situação descamba para o caos. Em meio à confusão, Uther some. Pode subir, galera! Bem, Seymour, por causa de sua suvinice, estamos voltando de uma excursão com alunos de menos. Deus abençoe o homem que inventou as autorizações dos pais. E a série nunca deixou a questão morrer. No episódio Adivinhe Quem Vem para Criticar, da 11ª temporada, Bart menciona descontraidamente que não vê Uther desde o último passeio. A reação do diretor Skinner é imediata, defensiva e suspeita demais para ser inocente. Crianças para irem aos pares com um colega para que ninguém se perca. Sabe que eu nunca mais vi o Uther depois do último passeio? Uther? Eu não lembro de nenhum Uther. Que nome bobo. Mas o detalhe mais perturbador vem depois, nesse mesmo episódio, quando os pais de Uther aparecem pressionando Skinner por respostas. Ouviram isso? O Homer é um crítico. Não muda de assunto. Onde está o Uther? Nós queremos uma solução. Eles não querem punição. Eles querem fechamento. É uma cena estranha para um desenho animado, e funciona exatamente por isso. O ápice da teoria chega na 23ª temporada, em Replaceable You, quando Kearney aparece na feira de ciências da escola exibindo o que parece ser um crânio humano. Com a morte de Russi Taylor em 2019, a dubladora aqui também era a voz de Minnie Mouse, a história de Uther Apu, o fim de um ícone americano, dublado por Hank Azaria. Primeira aparição, primeira temporada. Poucos personagens secundários dos Simpsons construíram um universo tão completo quanto Apu. Dono do Quick Mart, membro da banda B-Sharps, pai de 8 filhos gêmeos, marido de Manjula, irmão de Sanjay. Apu era uma família inteira dentro de uma série sobre outra família. Por quase 3 décadas ele foi presença constante em Springfield. Não apenas como comerciante com bordão famoso, mas como personagem com arcos emocionais reais, traição conjugal, crise de identidade, o peso de sustentar uma família enorme numa cidade completamente insana. E então veio 2017. Um comediante chamado Hari Kondabolu lançou um documentário chamado The Problem with Apu, argumentando que o personagem perpetuava estereótipos prejudiciais de imigrantes sul-asiáticos. O debate se espalhou rapidamente. A pressão cresceu. E Hank Azaria, o dublador de Apu por mais de 25 anos, decidiu se retirar do papel publicamente, dizendo que não voltaria a fazer a voz. Quando a Disney assumiu o controle da Fox em 2019, a decisão virou definitiva. Apu foi gradualmente apagado da série, sem despedida, sem episódio de encerramento, sem qualquer reconhecimento oficial do fim. O que torna essa história ainda mais complicada é que a maioria dos fãs indianos e estudiosos da cultura sul-asiática que foram consultados sobre o assunto tinham opiniões muito mais divididas do que o debate público sugeria. Apu não era visto por todos como ofensivo. Para muitos, era o contrário, uma representação, ainda que caricata, da possibilidade do sonho americano para um imigrante. Seja qual for a posição que cada espectador ocupa nesse debate, o fato concreto é este. Apu, Manjula, os 8 filhos, todos foram cancelados junto, sem explicação dentro da série, apenas ausência. 7. Maud Flanders, A Morte que Dinheiro Causou, dublada por Maggie Roswell. Primeira aparição, segunda temporada. Tem histórias dos Simpsons que são engraçadas por fora e tristes por dentro. A história de Maud Flanders é uma delas, mas ao contrário. Parece triste por fora e é de fato triste por dentro. Só que a tristeza real não está na tela. Maud era a esposa de Ned Flanders. Religiosa, discreta, com aquele jeito gentilmente passivo-agressivo de quem acredita genuinamente nas coisas que diz. Ela não roubava cenas, mas estava lá, presente, estabilizando o universo de Ned com a mesma calma com que ele estabilizava o universo dos Simpsons.
Em 1999, Maggie Roswell, que morava no Colorado, viajava para Los Angeles 2 vezes por semana para gravar a série. Com uma filha pequena em casa, pediu um aumento para cobrir os custos e, eventualmente, a possibilidade de gravar as falas de casa. A Fox recusou. Maggie Roswell saiu do show. A resposta da produção foi matar Maud Flanders. Não de forma elegante. Não com um episódio que honrasse os 11 anos de personagem. Maud morreu atingida por uma salva de camisetas disparadas por um canhão em um autódromo, porque Homer se abaixou para pegar um grampo de cabelo no momento errado. É uma morte que parece proposital em sua insignificância. Uma mensagem disfarçada de roteiro. Ned ficou viúvo. Os filhos Rod e Todd ficaram sem mãe. E Springfield perdeu um dos seus alicerces silenciosos. Há um agravante. Os roteiristas chegaram a escrever linhas na série que explicitamente diminuíam a importância de Maud, como se quisessem garantir que ninguém sentisse falta. Uma crueldade desnecessária. A pressão pública funcionou. Em 2002, Maggie Roswell foi recontratada, agora com a opção de gravar remotamente. Mas Maud já estava morta. Ela voltou apenas em flashbacks e como fantasma em episódios especiais. É um dos casos mais embaraçosos da longa história da série. Uma personagem morreu porque uma dubladora queria poder criar a filha em paz. 6. Mona Simpson, a rebelde que merecia mais. Dublada por Glenn Close. Primeira aparição relevante. 7ª temporada, Homer Simpson cresceu acreditando que a mãe estava morta. O pai nunca explicou direito. Havia uma lápide. Havia ausência. Havia a dor surda de uma criança que aprendeu a não perguntar mais. Mona Simpson estava viva. E estava foragida. Nos anos 1960, Mona se envolveu com o movimento hippie, ativismo ambiental radical, e num ato de sabotagem contra o laboratório de guerra biológica do Sr. Burns, acabou na mira do homem mais poderoso de Springfield. Com uma ordem de prisão sobre a cabeça, ela desapareceu. Abandonou Homer. Abandonou Abe. E passou décadas vivendo em esconderijos, sob identidades falsas, defendendo causas que a série mostrava com afeto genuíno. Glenn Close emprestou à personagem uma gravidade que poucos personagens convidados dos Simpsons já tiveram. Mona não era uma mãe problema de desenho animado. Era uma mulher com convicções que custaram tudo, incluindo a família. Cada reaparecimento dela era um evento emocional. Homer nunca sabia se devia abraçá-la ou fechar a porta. Às vezes fazia os dois. A tensão entre o amor e o ressentimento, entre querer a mãe perto e não conseguir perdoar o abandono, era um dos territórios emocionais mais ricos que a série já explorou. Na 19ª temporada, Mona volta com a notícia de que a polícia finalmente desistiu de persegui-la. Ela está livre. Homer, cansado de despedidas que nunca são definitivas, a rejeita. Manda ela embora. Ele se arrepende imediatamente. Escreve um bilhete pedindo desculpas. Vai ao quarto dela. Mona Simpson havia morrido dormindo. Num gesto poético que a série raramente entrega com tanta precisão, as cinzas de Mona acabam espalhadas sobre um plano do Sr. Burns para contaminar a Amazônia com lixo nuclear, destruindo-o por acidente. Mona Simpson, a ativista ambiental, venceu Burns uma última vez depois de morta. Desde então, ela só aparece em flashbacks ou como presença fantasmagórica. Uma personagem que merecia mais episódios, mais reconciliações, mais tempo, mas que ao menos teve uma despedida à altura. Isso hoje. Ah, então mãe, isso é por você! No, I would not give you false hope on the strange and mournful day. But the mother-child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine. Mais açúcar, mais açúcar! Não. Por que não? Porque você já é um doce. Açúcar. 5. Ruth e Laura Powers, as vizinhas que sumiram sem aviso. Dubladas por Pamela Reed e Pamela Hayden. Primeira aparição, 4ª temporada. Quando a família Powers se mudou para Springfield, a série tinha 2 planos claros. Um deles era dar ao Bart um interesse romântico que o fizesse perceber que ele não entendia nada sobre amor. O outro era dar a Marge uma amizade de verdade, com profundidade e caráter próprio. Laura Powers funcionou perfeitamente no primeiro plano. Bart se apaixonou perdidamente. Pediu conselho amoroso para Homer, o que rendeu a linha memorável de que mulher é como cerveja. Licença. Esse é o momento sagrado entre um menino e seu pai. Filho, mulher se parece muito com uma geladeira.
Elas têm cerca de 2 metros de altura, 150 quilos, fazem gelo e... espera aí. Na verdade, a mulher se parece mais com uma cerveja. Ela cheira bem, são bonitas. Você passaria por cima de sua própria mãe para ter uma. Mas não vai parar só em uma. Você vai querer outra mulher. Então aí eu disse, Você não me assusta, porque eu não sou filho de nenhum pai assustado, Você não me assusta. E depois Laura revelou que já namorava o Jimbo, o valentão, e Bart aprendeu uma lição sobre rejeição que nenhum adulto conseguiu ensinar a ele. Ruth Powers funcionou ainda melhor no segundo plano. A amizade entre ela e Marge foi uma das mais genuínas que a série já mostrou. Elas se entendiam de um jeito que Homer nunca entendeu Marge. E quando Ruth revelou ter roubado o carro do ex-marido, o que se seguiu foi uma das paródias mais bem executadas dos Simpsons. Uma perseguição policial no estilo de Thelma e Louise, com Homer tentando desesperadamente parar o carro e quase caindo no abismo no processo. Mas depois disso, as Powers simplesmente pararam de aparecer. Ruth acabou presa. Laura seguiu como figurante muda. A série nunca encontrou espaço para trazê-las de volta com significado real. É uma perda discreta. O tipo de personagem que você só percebe que sentiu falta quando lembra que elas existiram. 4. Rabino Hyman Krustovsky, o pai que nunca aprovou. Dublado por Jack Mason. Primeira aparição, terceira temporada. O palhaço Krusty tem um segredo que Springfield conhece, mas raramente menciona. Ele se chama Herschel Shmuel Pinchas Yerusham Krustovsky. Seu pai é um rabino respeitado. E durante anos, os dois não se falaram. O rabino Krustovsky nunca aprovou a escolha do filho pela comédia. Para ele, era uma vida sem dignidade, sem propósito, sem seriedade. Krusty, por sua vez, nunca conseguiu largar o que amava só para ganhar a aprovação de alguém que deveria amá-lo incondicionalmente. No episódio Like Father, Like Clown, da terceira temporada, Bart e Lisa assumem como missão pessoal reconciliar pai e filho. O que se segue é uma das sátiras mais elegantes que os Simpsons já produziram, usando o humor judaico com afeto e precisão. Jack Mason, que dublou o Rabino e ganhou um Emmy pelo papel, trouxe ao personagem uma gravidade cômica rara. O homem que está errado sabe que está errado, mas não consegue ceder, porque ceder significaria admitir que o amor deveria ser incondicional. A reconciliação aconteceu. Pai e filho se abraçaram. A série poderia ter explorado essa relação por anos. O Rabino Krustovsky reapareceu pontualmente ao longo das temporadas, sempre como presença distante, sempre com Jack Mason emprestando aquela voz inconfundível. Mas o ápice da história foi a 26ª temporada, no episódio Clown in the Dumps, quando o Rabino está em seus últimos momentos e Krusty implora por uma palavra de apoio sobre sua carreira. O pai começa a responder. A câmera se afasta antes que ele termine a frase. Krusty passa o episódio inteiro tentando descobrir o que o pai ia dizer. A resposta nunca vem. Jack Mason morreu em 2021. O Rabino Krustovsky foi silenciosamente aposentado junto com ele. Uma história de amor e orgulho entre pai e filho que terminou, como tantas histórias reais, sem o fechamento que ambos mereciam. 3. Cecil Terwilliger, o vilão que era melhor que o vilão. Dublado por David Hyde Pierce. Sideshow Bob é um dos personagens mais complexos dos Simpsons. Culto, shakespeariano, obcecado em matar uma criança de 10 anos. Mas existe alguém em Springfield que faz Bob parecer quase simpático. Cecil Terwilliger, irmão mais novo de Bob, é tecnicamente o motivo pelo qual toda a tragédia começou. Anos antes dos eventos da série, Cecil queria ser o assistente do Krusty. Fez aulas. Treinou. Se preparou. E na hora da audição, Sideshow Bob apareceu e, sem querer, foi absolutamente hilário. Krusty o contratou na hora. Cecil nunca esqueceu. E nunca perdoou. O que torna Cecil tão fascinante é que a série usou a vida real para construir a ficção. Kelsey Grammer, que dá voz a Sideshow Bob, e David Hyde Pierce, que dava voz a Cecil, eram irmãos na série Frasier, uma das maiores comédias da televisão americana dos anos 90. Colocar os dois como irmãos rivais nos Simpsons era uma brincadeira de bastidores que funcionou melhor do que qualquer um esperava. Em Brother from Another Series, Cecil contrata Bob para supervisionar a construção de uma represa em Springfield, com o plano secreto de desviar os fundos e culpar o irmão pelo desastre. É tão elaborado, tão sombrio e ao mesmo tempo tão absurdo que a série consegue o feito raro de fazer Sideshow Bob parecer o herói. Bob salva as crianças. E então é preso junto com Cecil de qualquer maneira, porque Springfield não confia nele independentemente do que ele faça.
Os dois apareceram juntos novamente na 19ª temporada, quando Cecil ajudou Bob a planejar mais uma tentativa de matar Bart. O plano falhou. A família Terwilliger inteira foi parar na prisão, jogando cartas com a elegância melancólica de quem sabe que é a última cena deles. David Hyde Pierce nunca mais voltou. Agenda cheia, projetos paralelos, o personagem ficou preso naquela cela com Bob. Cecil Terwilliger é um dos vilões mais bem escritos que a série já teve, e Springfield o esqueceu depressa demais. 2. O verdadeiro Seymour Skinner, o impostor que ninguém queria de volta. Existe um episódio dos Simpsons que o próprio Matt Groening renegou. Não removeu seu nome dos créditos como fez com o crossover de The Critic, mas declarou publicamente que considera o episódio um erro que nunca deveria ter sido feito. Revelou que o diretor Skinner que todos conhecemos e amamos não é de fato Seymour Skinner. Seu nome verdadeiro é Armin Tamzarian, um jovem problemático de Capital City que se alistou no exército para fugir da prisão. Se tornou amigo de um sargento chamado Seymour Skinner, e quando o sargento foi dado como morto no Vietnã, Tamzarian voltou para Springfield para contar a notícia à mãe de Skinner. A mãe deliberadamente o confundiu com o filho. Tamzarian deixou acontecer. Assumiu a identidade, o nome e o sonho do amigo de se tornar diretor de escola. O verdadeiro Seymour Skinner estava vivo. Havia sido capturado e vendido como escravo. Aquela missão. Não, fui só capturado. É uma história bem engraçada até. Após 5 anos num campo secreto de prisioneiros, fui vendido para a China como trabalhador escravo. Desde 77 fiquei fazendo chinelos na mira de armas numa fabriqueta em Wuhan. Não é uma história engraçada? Bom, só estando lá para ver. E quando ele voltou, Springfield não o quis. O personagem era rígido, distante, sem o calor disfuncional que o falso Skinner havia desenvolvido ao longo de décadas convivendo com Bart. Guten Tag. A senhora Krabopé me mandou aqui. Eu falsifiquei a assinatura do meu pai na caderneta. Ora, Bart, você sabe que isso é errado. Eu não vejo diferença em assinar pelo meu pai, assim como o senhor usa o nome do sargento Skinner. Acho que se eu punisse você, estaria sendo hipócrita. Por que não escreve uma redação de 30 palavras sobre o que fez? Ei, calminha aí, seu impostor. Mercadinho. Bom, e então? Assino o meu nome original? Apenas bote um X, depois pode se chamar do diabo que quiser. Ora, também não precisa blasfemar. A cidade preferiu o impostor. O episódio termina com o juiz Snyder emitindo uma ordem oficial. Armin Tamzarian voltará a se chamar Seymour Skinner. Receberá seu nome, seu passado, seu presente e sua mãe de volta. E ninguém jamais deverá mencionar o verdadeiro Skinner ou sua visita. Sob pena de tortura. O verdadeiro Seymour Skinner foi banido de Springfield por decreto judicial e nunca mais voltou. É uma das piadas mais sombrias e meta que a série já fez. Springfield escolheu a ficção em vez da verdade. E a série, ao tornar isso oficial dentro do próprio universo, admitiu que fez algo que não podia desfazer, então decidiu enterrar com uma canetada de juiz. O verdadeiro Seymour Skinner é um personagem esquecido que existe para lembrar que alguns erros de roteiro só se resolvem decretando que nunca aconteceram. Primeiro, Larry Dalrymple, a morte que Springfield sentiu de verdade. Primeira aparição, primeira temporada. Tem personagens que Springfield trata como mobília. Eles estão sempre lá, no mesmo banco do bar, com o mesmo copo na mão, e ninguém pergunta o nome, a história, o que pensam quando a câmera não está filmando. Larry era assim. Por 35 temporadas, ele foi um dos frequentadores mais fiéis do bar do Moi. Rosto familiar, poucas falas, 0 episódios dedicados a ele. O tipo de personagem que você nota pela ausência, nunca pela presença. E então a série fez algo corajoso. Matou Larry. E decidiu que a morte importava. No episódio Cremains of the Day, durante um jogo de futebol no bar, alguém percebe que Larry não está reagindo. Cansado. Não gostei do som dessa espremida. Gente, acho que o Larry tá morto. Larry havia morrido ali, sentado no banco dele, enquanto ninguém prestava atenção. O que se segue é um dos episódios mais inesperadamente emocionais da era moderna da série. Marge repreende Homer e os outros por nunca terem incluído Larry em nada. Por nunca terem perguntado seu nome completo, sua história, o que ele gostava além de cerveja e futebol. A sequência que mostra a solidão de Larry ao longo de décadas, sempre presente, nunca visto de verdade, é perturbadora na medida certa. Homer, Lenny, Cal e Moe decidem levar as cinzas de Larry ao lugar favorito dele, as cataratas Serenity. E durante o caminho, a série entrega algo raro na TV moderna. Uma conversa honesta sobre mortalidade, sobre o vazio,
sobre o que significa ter existido e não ter sido lembrado. Larry Dalrymple foi enterrado como personagem esquecido e saiu como um dos mais significativos da história recente da série. Às vezes, Springfield precisa perder alguém para lembrar que ele estava lá. Quando você morre, é um silêncio triste e vazio. Nada. E nem é um nada comum. É uma ausência de tudo. Por mais que você tente imaginar, você não consegue imaginar o quanto é nada. All the lonely Larrys, they all come to an end. All the lonely Larrys, forgotten by their friends.